Cleiton. Aqui é o Trilles. E aqui é o Gutinho. Hoje nós vamos falar de Parasite, ou que seja. Bom, galera, é isso aí. No nosso vídeo anterior a gente mudou de formato, como vocês podem ter percebido já. Nesse a gente está repetindo isso. Se vocês gostaram ou não, por favor comentem, deem o feedback de vocês ou no YouTube mesmo, ou por qualquer uma das outras redes aí que a gente usa, o e-mail e tal. Vocês podem ver elas na descrição do vídeo. E, bom, vamos começar logo. Informações técnicas. Bom, galera, Parasite foi o segundo mangá que eu li. Ele é um mangá seinen. Tem uma história bem séria de horror, drama, tem ação também, psicologia. E ele tem 10 volumes com 64 capítulos, já terminou. Ele foi de 1990 até 1995. O autor é Iwaki Hitoshi. E ele é o mesmo autor de Story, que é outro ótimo mangá. Ele participou de um dos de um dos Blackjacks. Também fez o mangá Eureka. E fez o premiado one-shot Look Me in the Eyes, When You Talk. Ah, e também Neil Devilman. Ou seja, ele é um autor conhecido e bom. Bom, a arte é, como vocês podem ter esperado, de um mangá de 1990 e 1995, é uma arte meio fraca na nossa opinião, mas ela, podemos dizer que ela faz o que é necessário, digamos assim. O cenário é o mundo real, se passa no Japão mesmo, da época mesmo, e é bem interessante, mesmo o estudante principal sendo um garoto no colegial, ele viaja, ele faz viagens, enfim, é um cenário bem desenvolvido e bem feito durante a obra. O enredo de Parasite é simplesmente muito bem elaborado. Começa a história com uma visão do mundo, fala que a gente já sabe, o mundo em decadência, assim vai. Aí de repente começa a surgir do espaço, vários ovos caem na Terra. Esses ovos têm parasitas, que entram da cabeça das pessoas e dominam o cérebro. Destroem o cérebro. Os parasitas, eles viram a cabeça da pessoa e usam o corpo para sobreviver. Um desses parasitas tenta entrar. Eles entram pelo ouvido das pessoas na cabeça. Pelo nariz. Eles tentam entrar pelo ouvido e não conseguem, porque o garoto tá ouvindo música pelo fone de ouvido. Nisso ele tenta entrar pelo nariz. E nisso o garoto consegue tirar ele do nariz e tal, consegue perceber. Nessa situação, o parasita tenta entrar em qualquer lugar do corpo dele mesmo. Nisso ele entra no braço do garoto e o garoto consegue prender o braço com um barbante. Não, com um torniquete, não foi? Hã? Faz um torniquete. Sim, tentando fazer com que o parasita ficasse parado no braço. E ele consegue, o parasita fica preso no braço dele. E esses são os nossos dois personagens principais, Migi e Izumi Shinichi. Aí o desenvolvimento da história é ele convivendo com um parasita e a visão dos outros parasitas do mundo. Que é interessante, cada parasita tem uma visão. Eles não são seres burros, ou seres vão matar todo mundo. Não. O mangá... Geralmente, eles podem ser racionais, estupra, só que você vê que a série inteirinha eles estão estudando e reunindo conhecimento para entender sobre os humanos. Eles não são inteligentes logo no início. Não, mas não é só inteligente, não é só querendo entender os humanos. Eles querem... Cada um tem um objetivo, um quer entender o amor, outro quer entender a criação. Cara, são igual os humanos, tem cada tipo. Cada um tem uma mentalidade. Sim. E eu devo discordar do Gutinho. Eles são muito inteligentes. São muito inteligentes. Eles só não conhecem a cultura humana. Eles um dia aprendem um comando da maneira a vida inteira pra aprender. Sim. E tem um detalhe, que é um dos grandes e fortes do enredo, cara. O mangá, ele dá no dedo de toda a hipocrisia humana. Qualquer desculpa que o humano usa pra fazer o que ele faz de errado, ele dá na cara. Ele taca no meio dos com dedos, certeza. velho. E só pra comentar aquele negócio que você falou de eles aprendem um dia o que o humano aprende em vários, tem uma cena que eu vou inclusive botar nesse vídeo do mangá, em que o Mig vai tentar dirigir um carro, aí o Shinichi, você sabe dirigir? Aí ele, eu aprendi a falar japonês em um dia, tá ligado? Tipo, dirigia mole, tá ligado? Acho isso muito irado. O que eu acho tirado dos parasitas é o seguinte: como ele falhou em possuir o corpo dele, então eles dividem cada sensação que eles têm. É meio que um spoilerzinho isso. Ou seja, o Mig sente tudo que o cara sente.
E tem uma hora que ele tá junto com a garota e ele se sente atraído por ela. Ele fala, Shinji, você quer fazer sexo com ela? Aí ele fala, que? Como assim? Aí do nada ele olha pro braço dele, o braço se transforma num pênis gigante, ele escondendo o braço da multidão. Essa parte é muito boa. A gente não falou, por exemplo, os parasitas, eles podem, cada um tem uma característica física. Digamos, a maioria dos parasitas é a cabeça. Cada cabeça tem um formato quando tá fora da sua forma humana. E são lâminas, são armas poderosas. Viram uma boca gigante, viram uma lâmina giratória. Cada um tem o seu estilo próprio, só que o Mig é na mão. Ele pode, a mão dele se transforma, estica, vira várias lâminas. São bem poderosos. O mangá, além de ter um enredo fantástico, um desenvolvimento de personagens que você vai ver em pouquíssimas obras e livros na sua vida, tem lutas interessantes e lógicas. Sim, basicamente, na minha opinião, o mangá se faz pelo desenvolvimento dos personagens, porque todos os personagens que são focados no mangá são muito bem desenvolvidos. Não, todos os personagens são desenvolvidos, sem exceção. Sim. Todos. Não tem um personagem no mangá que não é desenvolvido. É a garota. Ela é desenvolvida. A garota é desenvolvida? Quando? Último capítulo. Eu concordo com o Gutinho, mas isso a gente vai entrar no ponto fraco. Os personagens de Parasite. Primeiro de tudo, temos o nosso principal, que é o Shinichi Izumi. Ele é um humano simples, que tem o parasita filtrado na mão dele. É, basicamente isso, e assim, ele tenta conviver com essa perturbação, digamos assim, de o que é ter um monstro no seu braço. É engraçado, porque existem várias situações em que, por exemplo, essa que o Gutinho comentou do pênis, a mão dele age de uma maneira que, pô, se o público perceber, ele tá ferrado. Então ele fica tentando meio que esconder essa situação e cada vez mais entender o que se passa na cabeça do Mig, que é o outro personagem principal da história. É engraçado que o Mig, ele é meio autômato, então ele não obedece ao Izumi em momento algum. Se ele vê alguma coisa interessante, o Izumi continua andando na rua e o Mig para pra olhar, ou seja, o braço vai esticando a caralho a 4, surgem olhos nos dedos, e aí ele até vira e fala, o que você tá fazendo, não sei o quê. Aliás, eu nunca vi um público tão alheio na rua que não percebe essas coisas. E concordo. É, isso que o Gutinho falou é uma parte interessante, inclusive, porque tem uma parte, por exemplo, que o Shinichi não quer ir atrás de uma pessoa e o Mig quer. Aí o Shinichi para assim de andar, ele, pô, não, a gente não vai atrás dele. E o Mig simplesmente se estica até não poder mais e tal, porque ele tá pouco se ferrando pro que o Shinichi quer fazer ou não, entendeu? O Mig faz as coisas pela sua própria sobrevivência, ele pensa sempre na sobrevivência em primeiro lugar. E isso, inclusive, é uma característica de todos os parasitas, né? Ele tenta se relacionar a obra inteira. Se ele for ajudar o Izumi, ele usa sempre a desculpa. O seu corpo é o meu corpo também. Se você morrer, eu morro. Ele nunca quer admitir que ele tá fazendo alguma coisa só por ele. Exatamente. Ele tá sempre... Sempre que o Shinichi tenta fazer alguma coisa que é um pouco arriscada, ele chega e fala, não, isso não vai dar pra fazer. Eu não vou deixar pra você fazer isso, porque senão... eu vou morrer também. E ele, inclusive, até ameaça o Shinichi. Tem uma cena engraçada que o Shinichi chega e pergunta, você tá me ameaçando? Ele, tô. Ai, é muito boa essa cena. Ele vai lá, tem aquela pausa dramática. Você tá me ameaçando? Ele olha realmente assim, tem aquela pausinha. Tô. Ele fala como se a coisa mais natural do mundo. Estica as lâminas e fala, se você for lá, eu vou te matar. E os fantásticos entre o Mig e o Shinichi são perfeitos. São aqueles que a gente falou que dá na dedo dos humanos. Logo no começo do mangá, quando o Shinichi descobre que os outros parasitas comem pessoas, ele fala que são monstros, blá blá blá. E o Mig fala, por que nós somos monstros? Vocês matam pessoas. Vocês também. Não, mas vocês destroem elas. Nós só comemos elas. Nós não fazemos com prazer nada de nós comemos porque nós temos que sobreviver. Não, mas isso é monstruoso. Vocês não matam vacas pra comer? Vocês não matam outros animais pra comer? Vocês não matam vocês mesmos sem motivo? Por que nós, que só fazemos o suficiente pra sobreviver, somos monstros? Vocês são quem, então? Sim, exatamente. É no dedo, cara, e não tem só um diálogo desse no mangá. Todos os parasitas acabam tendo um foco. Digamos, outra parasita, que é uma professora, qual é o nome dela? Que entra no corpo de uma professora. Reiko Tamura. Ou Kazuko.
ela tá fascinada sobre o instinto materno. Ela quer ter uma criança. Humana, porque o corpo é humano, é só a cabeça que é parasita. Ela quer ter uma criança de qualquer jeito. Peraí, Reiko Tamura, tá maluco? Tamiya Kazuko. Tamiya Kazuko. Aqui tá Kazuko. Tá, Kazuko, tá bom. A Kazuko. E ela quer ter esse filho. Ela não quer matar humanos, ela evita matar humanos. Ela não quer brigar com os outros parasitas. Ela simplesmente tem essa curiosidade, mas ela não é bonzinha. Ela quer entender esse sentimento. Sim, ela tenta entender a racionalidade dos humanos. Ela tenta entender o instinto materno. Sim, exatamente. Tem vários parasitas com uma personalidade. Um parasita tem aquele desejo clássico de ser forte. Ele quer ser forte. Outro parasita é um estilo parecido com o caso do Mig. Ele não controlou o corpo, ele controlou só o queixo. É engraçado, o cara é humano, dele tem aquele boca de monstro que ele começa a falar do nada. Sim, ele tá conversando e do nada o parasita começa a falar no lugar dele. Aí ele tem que controlar o parasita porque, porra, ele não consegue falar tudo o que quer às vezes. Tem um outro parasita que ele quer viver a vida de um humano, vai pro colégio, e ele acaba... Mas todos eles, mesmo assim, tem um outro parasita, essa daí com a pessoa, tem um outro parasita simplesmente que é... o objetivo dele é fazer os parasitas sobreviverem, não quer matar o humano, ele quer sobreviver. Só que são pessoas normais, são personalidades totalmente compreensíveis e simples. Só que eles comem humanos. Agora eles têm uma coisa em comum. Todos os parasitas que dominam a cabeça, eles são sérios e praticamente sem emoção. Tanto que a gente vai falar isso depois. Não, no começo. No começo. Agora, o interessante é que eles não conseguem fazer outras expressões senão as sérias. Agora os pontos fortes e fracos do mangá, discussão. Primeiro de tudo, que é o grande ponto forte do mangá, é o desenvolvimento dos personagens. Eu posso afirmar, na minha grande quantidade de mangás que eu li, pouquíssimos mangás que eu li na minha vida, eles são comparáveis com o desenvolvimento dos personagens de Parasite. Sim, realmente o Parasite tem um desenvolvimento absurdo em todos os personagens que ele trata. Quer dizer, na maioria. E todos, pelo menos, são um pouco desenvolvidos. E todo desenvolvimento é lógico. Sim, todos eles. É muito interessante, inclusive, isso que você já comentou, de cada parasita meio que ter um objetivo diferente. Apesar de todos eles quererem conhecer mais da cultura humana pra conseguir viver durante mais tempo e tal, você consegue perceber que cada um deles tem o seu estilo diferente. É como se fosse um humano mesmo, que tem um gosto diferente do outro. Um objetivo, um gosto, uma curiosidade. Exatamente. Isso é bem interessante. Não é um ponto tão forte, mas eu pessoalmente gosto. As lutas de Parasite, eu acho muito bem o jeito que elas são trabalhadas. É aquela coisa, eu acho que as lutas são muito bem desenvolvidas, porém, é o que eu comentei no início. Eu não achei que a arte do mangá, pelo menos pra época, ela era boa. Mas agora, não, nem pra época, ela era mediana. É mediana. A arte é mediana, é um ponto fraco do mangá, a arte. Mas comparando com as artes de hoje em dia, ainda mais, quando eu vejo um mangá de hoje em dia, caramba, assim, a luta podia ser muito mais interessante do que era. E os detalhes podiam ser muito maiores. Só que o legal, a luta... É a mesma coisa em todas as lutas. É um bando de braços saindo de todos os lados com várias lâminas e se batendo, entendeu? Mas o legal que não é que... O legal que não é a luta shounen. Eu não gosto das lâminas em si. Eu gosto da estratégia. Não, com certeza. As estratégias são fantásticas, porque ele é fraco. Ele é um parasita só de mão. Os outros são parasitas de corpo. É como se fosse assim, galera. Toda hora é basicamente a mesma coisa. Lâminas se batendo. Só que ao mesmo tempo, o Mig, por exemplo, tá sempre conversando com o Shinichi. Pô, o que a gente pode fazer pra tentar ganhar isso? Você sabe de alguma coisa? Pô, eu não sei, o que você acha e tal? E eles sempre estão discutindo planos pra poder ganhar uma luta. Isso é muito interessante. E aliás, todas as lutas que eles ganham, eles conseguem... Você consegue entender, não é uma coisa forçada, assim como a gente comentou no último vídeo de Fairy Tail. Fora a última luta, mas tudo bem. A gente só não vai dar não, spoiler, é que assim, mas... Tem sorte também. Tem uma luta que é sorte. Sim. Isso eu acho interessante, não é sempre só por vezes deram sorte, isso acontece na vida real. Galera, vocês têm que entender que, assim, essas coisas existem em jogo, na vida, entendeu? Sorte tá aí em qualquer lugar. Então, assim, é claro que algumas lutas podem ser, digamos assim, mais forçadas. Que foi, inclusive, por isso que eu não achei a última tão legal.